Amém? Pode assentar, querido. Se não fosse pela sua graça e pelo amor de Jesus, hein? Onde nós estaríamos hoje? Onde você estaria se não fosse a graça e o amor de Jesus? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Onde você estaria hoje se não fosse a graça e o amor de Jesus, hein? Não, perdido é muito vago. Bora, vai. Onde você estaria, sério? Hã? No inferno. Eu já tinha morrido já, será? Fernando, às vezes eu fico pensando. Filho de pastor. 6 anos de Instituto Bíblico. Acabei preso. Imagina se não fosse Jesus na minha vida, mano. É sério. Para pensar se não fosse Jesus na sua vida. Às vezes eu acho que a gente canta e joga de uma forma muito vaga. Se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria perdido. Perdido como? Acho que estava num boteco. Quantos aqui já estão num botequinho hoje? Sábado à noite, num boteco. Não é não? Destruindo a vida, gastando o que não tem. Depois de 3 goles, fica dono do mundo. Faz o que não devia fazer, fala o que não devia falar. Aonde, André, que você estaria, senão? Metaleiro, rock and roll, todo de preto, cabeludo. William. Tá com casamento, como é que estaria? Eu acho que Deus não tinha segurado vocês dois juntos, não. Sério mesmo, se não fosse Deus. Eu tenho certeza, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria casado hoje. De verdade. Se não fosse Jesus na minha vida, eu acho que pelo menos uns 2 divórcios, eu acho que eu já estava nas costas já. Só. É, né, Flávio? O Flávio estava com 3, ele disse. Não adianta brigar, Camila, que tu também estava indo no mesmo caminho. Vai, para. Não é verdade? Cara, é sério. E uma das coisas que me preocupa é como nós temos facilidade de virarmos fariseus e entrarmos aqui na igreja tão bonitinhos, cheirosos e achando que é um privilégio para Jesus nos ter aqui, mas é um privilégio para nós podermos estar aqui nessa noite. É um privilégio para nós podermos entrar nos atos do Senhor com alegria, com salvação, com vidas transformadas, com casamentos salvos, com vidas aos pés do Senhor. Sabe, cara, ter teu filho sentado aqui na igreja, isso não tem preço. Sabe, Salim, quantos pais hoje lutando, correndo atrás de filhos nas festas, nos hospitais, em outros lugares. Mas você está aqui com as tuas filhas dentro da igreja, com lutas, com dificuldades, mas Deus tem guardado, Deus tem nos protegido. Se não fosse a tua graça e o teu amor, aonde você estaria? E eu queria que antes, que hoje nessa noite, nós tivéssemos esse momento de reflexão. Que nós voltássemos à realidade um pouco, descêssemos um pouco do nosso salto, tirássemos um pouco o nosso sapato alto. E lembrássemos o que seria de nós se não fosse Jesus. Aonde nós estaríamos se não fosse a sua graça e a sua misericórdia? Porque nós já vimos isso aqui, que se eu e você estamos aqui, é porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, os seus olhos passaram sobre a terra e Ele te escolheu, não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, não foste vós que me escolhestes, não foi você que escolheu Ele. Foi os olhos de Deus passaram e Ele colocou uma fome no teu coração pela presença de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu entendo essa parte. Nem todos que são chamados respondem, mas uma coisa eu te digo, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou. E eu te pergunto nessa noite, eu queria que você tivesse um tempo de reflexão. Aonde você estaria hoje, se não fosse
a sua graça e a sua misericórdia sobre a tua vida. Aonde você estaria nessa noite? Aonde os seus filhos estariam nessa noite? Aonde você estaria se não fosse pela tua graça e pelo teu amor, Jefferson? Estaria onde hoje, Jefferson? Talvez nem vivo mais, mano. Luiz, estaria onde, Luiz? Você bebia muito, Luiz? Bebia, Luiz? Sério? Você não tem cara de cachaceiro, não, Luiz. Ixi, Madiane. Aonde nós estaríamos? Hã? Verdade, Gui. Se não fosse Jesus, talvez você não estaria nem vivo. Já pensou, Gui? Que papai não estaria com a mamãe e o Gui não estaria aqui. Olha. Você parou para pensar nessas coisas? E como nós nos perdemos no meio da caminhada? Como nós entramos num carro talvez hoje bonito, andava de bicicleta na frente da cargueira, mas hoje andamos num carro bonito, passamos um perfume, vestimos uma roupa cara, e esquecemos que é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas que tem nos mantido de pé. Esquecemos que se somos o que somos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Esquecemos dos lugares onde fomos tirados, dos livramentos que Deus nos deu. Cadê os nossos amigos de infância? Cadê as pessoas que caminharam conosco? Como é que eles estão hoje? Quantos que se perderam, quantos que, que estão tão longe, que estão tão destruídos, que estão tão acabados, mas a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, meu querido. Se não fosse pela tua graça e pelo teu amor, se não fosse por isso, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo hoje, de ficar sentado mesmo, fazer o culto contrário hoje, amém? Vamos começar na palavra. O pessoal que está chegando agora fala: o que aconteceu? Já foi o louvor, o culto começou mais cedo. Não começou não. A gente está mudando a ordem. Olha que bonito o copo que me deram hoje. Olha. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. As crianças, se quiser sair lá, pode sair. Tem lá só as crianças, os adolescentes, fica tudo aí hoje. Que nem o adolescente não veio hoje. Eita, nós. Mas é bom para vocês lembrar, filhotes. Sabe uma das coisas que acontece muito com a gente adolescente? A gente começa a olhar o que os outros têm e esquece das coisas boas que nós temos em casa. Das coisas que nossos pais têm nos dado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 7. Versículo? Lucas 7, versículo? 36. Estamos usando dom de revelação, vocês. 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Convidou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu. Jesus tomou lugar à mesa. Certa da mulher da cidade pecadora, uma pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, levou um vaso de alabastros com perfume e, estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. E quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia que quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Respondeu ele: diz-me, mestre.
E é o que eu quero te dizer hoje, nessa noite. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Ora, qual deles o amará mais? Versículo 43, respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a mulher, disse Simão: vê tu essa mulher? Que Deus nos guarde, que nós nunca possamos estar no lugar de Simão. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus olhos, os meus pés, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. E quando eu estava meditando sobre esse texto, já faz um tempo que esse texto queima no meu coração. E quando eu estava meditando sobre esse texto, eu comecei a me perguntar em qual das imagens eu estaria e quem eu seria nessa foto. Quando eu comecei a olhar para esse texto e quando eu comecei a meditar sobre esse texto, eu me perguntei: quem eu seria? Será que eu seria um dos fariseus que estavam ali, achando que era um privilégio para Jesus estar na casa dele? Será que eu seria como um daqueles fariseus que estavam ali, achando que eram melhores do que os outros? Porque vamos ser sinceros, vamos falar português, vamos ser sinceros. No fundo, nós achamos que somos os melhores por ser crente. Achamos ou não achamos? Achamos. Achamos que somos melhores do que algumas pessoas. Olhamos para os pecadores e, não, mas eu não sou como esse pecador. E mal sabemos, nós, que somos o maior de todos os pecadores. Mal sabemos nós que se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus. E de repente, quando eu olhei aquela foto e quando eu comecei a pensar, e eu comecei a me ver naquele momento, meu coração começou a arder e eu comecei a pedir para Deus que eu nunca esteja no lugar daquele fariseu. Que eu nunca esqueça de tudo que Deus fez pela minha vida, de tudo que Ele fez por mim, de onde Ele me tirou e aonde Ele tem me colocado, e a bênção e a graça que Ele tem derramado sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu estava passando, Fernando, um dos maiores momentos, piores momentos da minha vida, um dos piores. Eu abri na Bíblia e Deus disse para mim: eu vou te abençoar, eu vou te tirar daqui, e vou levantar tua vida novamente, vou te colocar num lugar que só eu sei onde eu vou te levar. Mas lembra-te que fui eu que fiz. Lembra-te que fui eu que fiz. E se todos nós entrássemos aqui com esse sentimento dessa mulher, se todos nós entrássemos aqui com o mesmo sentimento que levou aquela mulher ali aos pés de Jesus, se todos nós entrássemos aqui para quebrar o nosso vaso do nosso perfume, trazer o nosso fruto da nossa semana, e ela traz um perfume caro, e ela derrama aos pés de Jesus, e se todos nós entrássemos aqui com essa consciência,
Mas a igreja se perdeu tanto que nem o dízimo se traz mais. Nós nos perdemos tanto nessa religião, nesse fariseu, nesse negócio, que nem oferta nós trazemos mais, que nem dízimo nós trazemos mais. E esquecemos, não apresentei-vos diante do Senhor de mãos vazias. Quando você ia ter com o profeta, ou quando você ia ter no tabernáculo de Jesus, ou quando você ia em algum lugar, você não podia aparecer diante de Deus de mãos vazias, você tinha que levar um sacrifício, você tinha que levar uma oferta, você tinha que se apresentar com algo. E nós nos perdemos no meio dessa caminhada, e a religião vai tomando conta, e é mais um culto, é mais uma reunião, é mais um ajuntamento. Não, não é. Não é. É o momento que eu tiro da minha semana para vir à casa do meu Pai e lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Mas não, eu sou tão próspero que eu não preciso mais chorar aos pés do Senhor. Eu sou tão próspero que eu não posso mais ajoelhar aos pés do meu amado. Eu sou tão próspero, o que as pessoas vão pensar de mim se me ver ajoelhado ali na frente? O que as pessoas vão pensar de mim se elas me verem me derramando ali no altar? Vão achar que eu estou com pecado, vão achar que eu estou com alguma coisa. Não, eu estou. Eu estou. Eu vim aqui porque eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu vim aqui porque eu preciso do amor, da graça, do renovo, da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu vim aqui porque eu não aguento mais uma semana sem a presença dEle. Eu não aguento mais uma semana saindo daqui da mesma forma que eu entrei. Não é um evento, não é nada. É um derramar do meu coração aos pés do meu amado. E dizer a Ele: o que seria de mim se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia? O que seria de mim se não fosse o Teu amor? E eu te pergunto, se nós tivéssemos um compromisso com o governador da República hoje, do Pará, ou com o presidente da República, quem chegaria atrasado? Mas aqui está aquele que mudou a tua história. E quando a pessoa oferecia a Deus, ela não poderia oferecer nada que era coxo, nada que era estragado, nada que não prestasse, nada que tivesse um defeito. O cordeiro deveria ser o quê? Imaculado. O cordeiro tinha que ser perfeito, porque tinha que ser o melhor, tinha que ser as suas primícias, tinha que ser algo que flui do seu coração, algo que sai daqui de dentro. Você tinha que tirar algo que fosse o seu melhor para entregar para o seu amado. Para que quando ele recebesse, ele olhasse e falasse: não, ele tem um coração diferente. E aquela mulher pega, entra na casa de um fariseu onde ela não podia estar. Ela entra num lugar onde ela não deveria estar. Ela não deveria estar ali, ela não poderia estar ali. Mas ela conhecia quem estava ali. E ela se joga aos pés do seu amado e ela começa a se derramar. E eu te pergunto, há quanto tempo nós não choramos na presença de Deus? Há quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto e se derrama na presença de Deus? E vem me falar de depressão, de angústia. É lógico, vai haver uma sequidão na tua vida, vai haver um vazio no teu coração, vai haver algo que no teu coração que só Ele pode preencher. É só a presença de Jesus que pode preencher. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um emprego melhor, não é nada melhor. É a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Restaura em mim, o salmista diz no Salmo 51, restaura em mim, ó Pai, a alegria da tua salvação. Lembra de quando você converteu a alegria que existia dentro de ti. Lembra da fervor, da alegria, da presença. Você buscava, você orava, você entendia que era aquilo que fazia a diferença para você durante a semana. Mas nos viramos bons religiosos. Nós viramos bons fariseus, viramos grandes crentes,
E quanto maior e mais comprido o vestido, sei lá, mais comprido o cabelo, sei lá, acha que isso vai tocar o coração de Deus. E isso não toca, querido. Isso não toca. O que toca o coração de Deus é um coração apaixonado por Ele. O que move o coração de Deus e o que move o coração e chama a atenção de Deus é um coração apaixonado por Ele, apaixonado pela Sua presença. E quando nós voltamos a este lugar, quando nós voltamos ao lugar onde nós deveríamos estar, nós encontramos tudo aquilo que nós temos procurado lá fora, nós encontramos tudo aquilo que nós temos tentado preencher, todo aquele vazio que nós temos tentado preencher, ele começa a ser preenchido por essa presença, por essa graça, por essa glória, porque o que seria de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado? Mas muitos acham que, mesmo que se eu não fosse o Senhor, eu estaria bem. Pastor, eu não falo isso, mas as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. A sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. E nós precisamos voltar à essência para sermos aquilo que nós somos. Hoje eu conversava um pouco com a minha esposa sobre isso. E ela falou, cara, muitas vezes a gente começa a ser criticado por acreditar nas pessoas e de repente fazer o certo é errado e o fazer errado é o certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pode falar que o pastor Tiago é besta, mas eu ainda vou acreditar, enquanto houver chance, enquanto houver fôlego, eu vou acreditar, porque alguém acreditou em mim. Porque alguém não desistiu de mim. Porque alguém não desistiu quando eu estava passando pelos momentos mais difíceis. Porque Deus olhou para mim, Deus mudou a minha sorte, Ele não desistiu de mim. E nós desistimos das pessoas, porque nós achamos, mas eu sou melhor. Mano, mas eu não penso isso, você pensa. As suas atitudes estão falando tão alto que eu não ouço as tuas palavras. Para. Eu lembrei, quer ver? Abre a tua Bíblia comigo aí. Lucas mesmo, passa alguns capítulos aí da tua Bíblia. Lucas 18. Qual versículo, Salim? Lucas 18, 9. Amor, cadê minha toalhinha? Não veio, né? Não tem uma toalhinha aí, não? Não tem outra aí na bolsa, não? Jesus disse essa parábola, Lucas 18, 9. Jesus disse essa palavra a alguns que, na minha palavra diz assim, que alguns que confiavam. Quantos confiam em si mesmo aqui? De verdade. Jesus disse essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, André. Eu confio em mim mais do que eu confio às vezes nas pessoas. Estou sendo sincero. Porque eu sei o tanto que eu vou me esforçar. Eu sei o que eu vou fazer para alcançar o que eu quero. E é muito difícil confiar nas pessoas. Sendo sincero. É muito difícil confiar em Deus. É muito difícil. É mais fácil confiar nas suas próprias forças e confiar em você mesmo. É muito mais fácil. Temos que começar a dizer a verdade. E eu não estou falando para vocês não, estou falando para mim. Jesus disse essa palavra a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram e não minta para o papai, André.
Quando foi, a gente olha ou não olha para os incrédulos às vezes e para as pessoas lá fora com uma certa discriminação? Sabe por que essa igreja está vazia? Posso te dizer? Porque nós não temos compaixão e olhamos para as pessoas lá fora achando que somos superiores a elas. E esquecemos que um dia alguém nos visitou, vida. Alguém acreditou em nós, alguém nos evangelizou, alguém insistiu com a gente, alguém lutou, alguém dobrou o seu joelho para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, mas nós os achamos tão especiais, tão fantásticos, que nós não podemos gastar um tempo e olhar e ter compaixão das pessoas. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu coração. Porque nós somos provados pelos louvores que nós recebemos. E desprezavam os outros. Tem misericórdia de nós, Pai. 2 homens subiram para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Para quem não conhece o contexto, eram os mais impuros que existiam. Eram considerados impuros porque eles tinham traído o povo de Israel e cobravam imposto para o povo romano. E além de mais eram pecadores e além do mais eles ainda roubavam o imposto. E o fariseu em pé orava consigo dessa maneira: Deus, graça te dou, porque não sou como os demais, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como cobradores de impostos. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o que possuo. Quantas vezes nós entramos assim, aqui, na casa do Senhor? Fala a verdade comigo. Vamos falar a verdade. Quantas vezes nós entramos assim aqui na casa do Senhor? Eu ajudei a construir isso aqui. Já fiz a minha parte. Não, eu fiz parte do grupo seleto de discípulos. Quantas vezes nós erguemos o nosso coração e entramos na presença de Deus, falando dos feitos, das conquistas e das coisas que nós alcançamos, e esquecemos: se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse pela tua graça e pelo teu amor, eu não teria feito nada disso, eu não teria alcançado nada disso, eu não seria quem eu sou, eu não estaria onde eu estou, eu não teria o que eu tenho. Se não fosse pela tua graça e pelo teu amor. Porém, versículo 13, o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Deus, tem pecador. Você já pensou se todos nós entrássemos aqui com esse coração, se todos nós passássemos por aquela porta com esse coração? Deus, tem misericórdia de mim, pecador, nessa noite. Deus, tem misericórdia da minha vida nessa noite, tem misericórdia de mim, pecador. Se todos nós entrássemos aqui com esse coração: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas eu não tenho pecado, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um justo sequer. Mas não, eu pastor, não, pastor não. O pastor também peca. O pastor peca, todo mundo peca. E se não tem pecado igual aos outros, tem pecado diferente. Às vezes tem o pecado do orgulho, tem o da soberba,
Tem outros pecados. Todos pecam. Todos pecam. E quando entramos daquela porta aqui para dentro, nós precisávamos entrar com o coração. Deus, aqui estou, um pecador, para lavar os meus teus pés com as minhas lágrimas. Para trazer o meu perfume aos teus pés. Para estar onde eu não deveria estar, como aquela mulher, fazer o que eu não deveria fazer. Senhor, aqui estou. Indiferente de eu ter trabalhado toda semana na chácara, para o encontro com Deus, e eu sou o cara, porque eu trabalhei. Não, eu não trabalhei. Foi a graça e foi a misericórdia de Deus que derramada sobre a minha vida. E aqui está um pecador, como qualquer outro, necessitando do teu amor e da tua misericórdia. Aqui está, não um homem que traz títulos, que traz benfeitorias, que traz obras, mas um homem que traz pecado, que se não fosse olhado através do sangue de Jesus, nem entrar por essa porta eu poderia. Se ele não olhasse para mim através do sangue de Jesus, se não fosse o sangue de Jesus que me lava e que me redime de todo o pecado, nem passar por aquela porta eu poderia, Jonas. Muito mais falar, muito menos participar. Mas pecador como eu sou, a sua graça me alcançou e tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, porque não sou digno de me assentar à mesa contigo, mas eu sei que há um lugar, que as migalhas que caem da mesa do rei, as migalhas, os pães que caem da mesa do rei, e eu vou me alimentar dela. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu amo, eu conheço o meu amado, eu sei que os olhos dele vão passar e no momento certo ele derramará a sua graça e o seu renovo sobre a minha vida. Miserável homem que sou. E Paulo começa o seu ministério dizendo que dentre os apóstolos ele se considerava o menor. Depois de um tempo passa, ele diz que dentre os crentes ele se considerava o menor, e no final da vida, ele diz: dos pecadores, eu me julgo o maior, porque eu sei que a sua graça me basta, que a sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. E sabe o que às vezes é o problema? Deus não pode fazer muita coisa por nós, sabe por quê? Nós somos tão fortes, que não tem espaço para a graça dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza. É sério. Nós somos tão bons, que o poder dele não pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Como? Se você é tão bom. Se você é tão completo. Se você é tão cheio de si. Versículo 14. Digo-vos que o quê? Quem foi justificado? O que jejuou? O que dizimou? O que fez? Quem foi justificado? Aquele que reconheceu que a tua graça me basta. Quem foi justificado? Aquele que reconheceu que eu sou um pecador, e se eu estou aqui nessa noite, é pela graça e pela misericórdia de Jesus. Que nós nunca esqueçamos, que se somos o que somos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que a gente nunca deixe que o nosso carro novo, que a nossa roupa nova, que o nosso perfume, que o nosso sapato de salto, que a nossa vida nos faça esquecer de onde Ele nos tirou e de onde Ele nos colocou. Eu lembro de uma experiência que eu tive.
que eu estava viajando, e no meio daquelas correrias de viagem, eu estava muito cansado, eu estava indo visitar o pastor Marcelo. E eu entrei num avião e eles me botaram na primeira classe, me passaram para a primeira classe, eu sentei assim, e lembrei de onde eu tinha saído. Dormindo na porta de um banheiro, no chão, de todas as lutas que eu já passei. E eu pude agradecer a Deus, porque se eu estava ali, era por causa da graça e da misericórdia de Deus. Todas as vezes que você paga uma conta, não é o teu salário que está pagando, é Deus está usando o teu salário, mas é Ele que está pagando. Todas as vezes que tem alimento na sua mesa, não é o teu salário que colocou o alimento ali. E nós, às vezes, como família, nem paramos para agradecer. Sentamos ali, comemos, não, meu dinheiro que comprou. Não, não foi o meu dinheiro que comprou. Ensina o teu filho, antes de comer, a parar e agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque se temos alimento na mesa, é por causa da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos aprender a viver uma vida grata e satisfeita e apaixonada por esse nosso amado, que se não bastasse a salvação, Ele ainda derrama sobre nós uma vida de bênção, de graça, de transformação. Nos faz assentar em lugares celestiais, nos prospera. Nos prospera, a gente já falou isso aqui, quantas vezes nós vamos falar? Todos nós aqui temos mais servindo a Deus do que nós tínhamos antes de vir para servir ao Senhor. Todos nós somos mais abençoados hoje, todos nós somos mais prósperos, porque Ele não deixa em vão cada joelho dobrado, cada momento gasto na presença dEle, cada dízimo colocado, cada oferta, Ele nos retribui 100 vezes mais. 100 vezes mais. Como não se apaixonar por um Deus desse? Como entrar por essa porta para um culto religioso, para um culto vazio, para uma religião, para um farisaísmo, para lembrar e para agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque eu fiz isso e isso? Não, eu não fiz. Foi a graça de Deus que fez através de mim. Foi a misericórdia de Deus que fez através de mim. Então eu queria te convidar nessa noite a louvar de uma forma diferente. Com uma gratidão no teu coração. Porque se não fosse pela sua graça e pelo seu amor. Nós começamos assim. Nós começamos assim. E talvez no meio do caminho, talvez tenhamos se perdido um pouco. Mas lembra-te e volta a praticar as mesmas obras. Vamos ficar de pé. Se não fosse por tua graça e pelo teu amor. Eu queria que aí onde você está agora, você não precisa me responder, porque eu sei que se você me responder, você vai dar uma resposta bonita. Mas responda essa pergunta para você mesmo nessa noite, para você mesmo. Não precisa responder para as pessoas ao seu lado, responda para você. Pelo menos seja sincero para você mesmo. Pelo menos para você seja sincero. Aonde você estaria hoje, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida? Aí onde você está, sozinho, baixe a sua cabeça. Tenha esse tempo a sós com Deus e reconheça. Reconheça a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Reconheça. Reconheça o amor. Reconheça onde Ele te amou, Ele te salvou.
Ele não te buscou quando você estava bonitinho, sentado no banco da igreja. Ele te buscou lá, perdido, abandonado, no vício, nas drogas, na prostituição, na cachaça. Foi lá que Ele te amou, foi lá que Ele olhou para ti. Foi lá que Ele mudou a tua sorte. Foi lá que Ele te transformou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, verdade. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Obrigado porque todas as vezes que eu caí, o Senhor me levantou, o Senhor me sustentou e o Senhor me trouxe de volta, Pai. Obrigado, Pai. E mesmo como um filho pródigo, gastando tudo que eu devia lá fora, perdendo tudo, jogando tudo fora, a Tua graça me alcançou. A Tua graça me alcançou. O Teu amor me alcançou. O Teu amor me alcançou. O Teu amor.